Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao Em Conserva. Eu sou a Nayara. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni. E aí, galera, a gente ficou um tempinho sumido, né? Porque a gente tava com uns probleminhas técnicos e tal, mas agora a gente vai, ó, correr atrás do prejuízo. O assunto de hoje vai ser direita e esquerda. O que exatamente significam esses termos? Vamos falar sobre isso É, depois da vinheta. Toca. Então, gente, normalmente a gente chama as pessoas por esses termos, né? Ai, fulano é de direita, fulano é de esquerda, ai, não sei quem é esquerdista, não sei quem é direitista, ou então bolsonarista. E normalmente a gente usa esses termos para se referir a uma pessoa conservadora, uma pessoa comunista. E eu acho que isso tá um pouquinho errado, né? Porque esses dois termos, esquerda e direita, na verdade, eles são um leque que abrangem muito mais coisa, né? Eu sendo uma. faz parte do debate público, né? O pessoal costuma falar isso, acho que para facilitar um pouco, né? Mas acaba deixando o pessoal que não entende muito sobre política, acaba dando uma confusão ali. Então, tipo assim, Uhum. se eu sou uma pessoa de direita, automaticamente já me taxam de conservador, ainda que eu, sei lá, use um biquíni fio dental na praia, que não é coisa de conservador, por exemplo. Eu Uhum. não tô dizendo que eu uso, tá, gente? Não, pelo amor de Deus. Eu lembro também de uma vez que estavam rindo de uma velhinha que chamou o McDonald's de comunista, eu acho, porque eles estavam fazendo propaganda com alguma pauta identitária, e daí ela foi zoada porque, tipo assim, o McDonald's é o símbolo do capitalismo, sabe? E ela tava chamando a franquia de comunista, isso não faz sentido também. Então, pra gente começar a colocar esses pontinhos bem certinho no lugar, a gente vai tentar explicar um pouco pra vocês. O Giovanni, na verdade, porque ele é o inteligente da nossa turma, né, gente? Né? Direita e esquerda, sinceramente, né, eu acho que a fins práticos a gente pode usá-los assim. Porque, veja, direita e esquerda, eles já representam dois conjuntos, dois elementos que mais ou menos entre si, né, entre as direitas e as esquerdas, eles já Existe uma similaridade, né? existe ali dentro algumas questões em comuns entre Uhum, eles, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que fulano ou aquilo, enfim, é de esquerda, a gente presume um conjunto que dentro daquilo ali a gente tem como esquerda os comunistas, os socialistas, os progressistas, os sociais-democratas, né? uhum, Vale a pena a gente ressaltar os sociais-democratas aqui, que a galera às vezes esquece deles, né? sim. Partidos obreiros, partidos trabalhadores, enfim. E quando alguém fala que é de direita, a gente associa a uma série de elementos, né? Entre eles, então, respeito geralmente à propriedade, à família, defesa das Economia liberdades livre? individuais, exato, livre mercado, enfim, todas essas questões. O problema é que esses termos, direita e esquerda, eles são muito reducionistas. Sim. Então, veja, o conservadorismo e o liberalismo, eles têm pautas em comum. Né? O horizonte do liberal, ele é só liberdade, enquanto do conservador há outros elementos juntos a essa liberdade. Uhum, Então, por si só, isso já é uma grande diferença que sim. não só vai interferir na terminologia, na etimologia dos termos, mas na própria condução e aplicação disso à vida prática. Né? Quando eu tenho uma vida liberal e uma vida conservadora, eu tenho vidas diferentes, estilos de vidas diferentes. Uhum. E fazer Comportamentos? isso, exato, a começar que é não respeitar a história de cada corrente. Né? A gente tem, pessoal, o positivismo, que está junto à direita. Uhum, O positivismo só fez cagada. uhum, Né? Vale a pena lembrar, né, que o positivismo é a grande corrente filosófica dos militares no Brasil, né, sim. que trouxeram né, do Auguste Comte na França, enfim. E foi através do positivismo, por exemplo, que houve o golpe da República. Né? Então, veja, você colocar o positivismo junto do conservadorismo são coisas Não tem como. incongruentes. Você está entendendo? E a mesma coisa à esquerda, quando você alinha determinadas pautas, né, você está como é que eu vou dizer, sendo meio que excludente a outra. Né? Por exemplo, o comunismo, né, o comunismo aí marxista, Sim. né, em que ele falava, sei lá, dos meios de produção, em que os meios de produção deveriam ser fortes, né? Veja, Marx, né, Stalin, Lenin, Trotsky, toda essa galera aí, eles jamais se preocuparam, por exemplo, em, sei lá, produzir e respeitar a terra, proteger os animais, outras questões Aham. modernas. Enquanto a gente tem, sei lá, o progressismo, a gente tem
o marxismo ali na pós-escola de Frankfurt, defendendo essas pautas identitárias e pautas progressistas. Economia Você tá verde. entendendo? Exato, né? Como é que faz aquele crédito em carbono e tudo mais. Então, quando a gente fala esquerda e direita, a gente está excluindo e reduzindo muita coisa. Você tá Não dá, entendendo? né? E às vezes a gente tá colocando na mesma panelinha coisas que são opostas. Uhum. Como isso que tu falou pra nós. Uhum. Até a própria questão de muita gente. É que, assim, ser de direita significa simplesmente não ser de esquerda. Sim. Né? E ser de esquerda não ser de direita. É isso. São coisas que se excluem. Então, sei lá, muita gente hoje eu vejo que. Todo Como é que eu vou bolsonarista é dizer? conservador. Todo bolsonarista é conservador, o bolsonarismo é de direita, o liberal, só o quê. Então, veja, isso até estraga, digamos assim, o debate. Quando a gente reduz isso tudo, como a gente fez aquele vídeo sobre conservadorismo. Então, a gente falou, o Bolsonaro, pelas características da corrente filosófica do conservadorismo, ele não é um conservador. Uhum. Ele não é um conservador. Então, quando a gente coloca isso, né, em pratos limpos, a gente vê que cada corrente filosófica, política, identitária, ideológica, elas têm as suas linhas e as suas pautas a serem seguidas. Suas Né? Então, quando a peculiaridades. gente vê quando a gente vem com esse discurso reducionista de direita e esquerda, a gente está, primeiro, colocando muita gente à margem de tudo isso, né? Afinal, a gente vive sim uma guerra ideológica. Uhum. E é importante, sim, se posicionar, estar informados para defender o que é certo. Então, você exclui essas pessoas, você as coloca à margem do debate, né? E você reduz tudo aquilo a algo muito raso, algo muito plano. Só que, tipo assim, tu pega, como é que eu vou dizer, todo um contexto cheio de pontinhos e tu coloca ali só, tipo, sei lá, questão de economia, ou então a questão da moral, e só, e acabou. É muito simplório, né? Quem gosta de coisas simples, né? Esse reducionismo é o comunismo, né? Então, a sociedade é uma gama, uma teia social com muitas características, não somente nas pautas culturais, religiosas, sociais, políticas, econômicas, e você reduzir isso a dois termos, né, é reduzir toda essa gama de conhecimento, toda essa cultura, né, a fim de nada, né? Ou a fim de só causar treta mesmo, né? Aí Aquilo. a gente deveria fazer um vídeo sobre polarização. Porque tem gente que diz que é bom, tem gente que diz que é ruim. Eu tô vendo muito liberal falando que polarização política é algo ruim. É um pouco preocupante isso, né? É estranho, né? A polarização em si, na verdade, melhor do que a polarização é a multipolarização, né? Nunca Porque ouvi. acho que a polarização é o mesmo discurso reducionista de direita e esquerda. Tá. Né? A multipolarização são vários polos de diferentes ideias. É o Né? Como todo a gente tem mundo. o São as comunismo, o várias marxismo, o esquerdas e as socialismo. várias direitas. Exato, né? Espalhadas, né? E de maneira possível, sem serem reduzidas. Né? O discurso sem polarização, o discurso único, né, é totalitário. Né? Não há pensamento, estranho, né? Não há produção de nova cultura quando a gente tem esse discurso reducionista aí sobre uma ideia ou duas ideias. Né? É muito estranho quando exatamente todo mundo pensa exatamente igual. Isso não existe. Isso é ruim, isso é preocupante. Esse é o problema. O Orwell fala isso muito bem em 1984, né? Quando ele fala que a revolução vai estar completa quando o idioma estiver perfeito. Eu não lembro se o idioma estiver perfeito. Então, ele já parte aí dessa premissa da fala e, contudo, do pensamento, né? Havia uma ditadura do pensamento. Sim. E havia os ministérios ali. Então, de reduzir tudo aquilo. Então, você só tem isso e aquilo. Né? Mas é preocupante, isso vale também a gente fazer uma reflexão, Nayara, que, embora a gente está almejando um pensamento amplo, né? Algo... como é que eu vou dizer, de enxergar certas realidades, é necessário a gente tomar cuidado pelo relativismo. Sim. Né? Porque muita gente, eu vejo hoje, muita gente vê com esse papinho de nós precisamos abrir o horizonte, tudo aquilo, mas cai no papo do relativismo moral, né? Não só moral, ideológico, e acaba tornando tudo verdades, né? Sim. E, inclusive, eu vejo
eu vejo isso acontecer bastante na questão dos liberais, né? Porque eu acho engraçado, no Brasil a gente tem essa questão a gente colocou o liberal no espectro da direita, né? Mas nos Estados Unidos o liberal, ele é o progressista, né? E eu Uhum. vejo muito do liberal brasileiro que tá na direita com os mesmos assuntos do liberal americano que tá na esquerda. Então, tipo assim, é como se Uhum. fechasse, né, o ciclo. Tipo, eles são tão liberais que, tipo assim, eles chegam a ser, assim, um pouco relativistas justamente por causa de tão liberal que eles são, e eles acabam tendo as mesmas pautas progressistas, tipo assim. Uhum. É Essa porque questão da legalização das drogas, por exemplo. E a questão da Uhum. promiscuidade também, né? Porque eu não vejo o liberal, tipo, pra ele, cagou, são dois adultos, faz o que tu quiser da tua vida. Se tu quiser pegar 20 ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Na cabeça deles é assim, né? Isso, eu já vejo isso como uma pauta progressista. Uhum. É porque o liberal brasileiro, eles confundem muito com o liberalismo clássico, né? Então a gente tem o liberalismo clássico aí do Adam Smith, do mas quem do Mises, você tá entendendo? Então que eles tinham a Eles, liberdade, eles um tinham princípio, um pouco desse negócio da mas moral, né? ainda exatamente ainda havia moralidade, né? O liberal dos Estados Unidos, né, é o liberal por liberdade, Uhum, né? Então vai ser aquele liberal meio revolucionário, digamos assim. Então aí tudo pode, aham. né? Aí tudo pode. Se te E faz essa bem, que mal liberdade, tem. exato, e essa liberdade do nada errado se te faz feliz, É né? isso. Esse tipo de liberdade, né? Mas ainda assim, o liberal em si, ele tem uma característica que é o respeito à propriedade privada, Uhum, né? Então tem aquela piadinha que fala, como é que você definiria um liberal? Aí a definição era, eu defendo que casais gays fumem maconha na sua casa, protegendo o seu território com fuzis e uma bazuca. Uma coisa assim, né? Então, veja, há toda essa miscelânea, mas que explora muito bem o liberalismo. Então, uhum, você tem a liberdade, você tem a propriedade, mas dentro dela tudo é válido. aham. Nem tudo é válido, né? A Sim, história já provou que nem tudo é válido, pois é. né? Há necessidade, como a gente sempre fala no canal e como eu falo sempre, como sempre fala, há necessidade de estarmos ancorados a uma pauta moral. Sim. Tá entendendo? A verdade, né? A verdade com V maiúsculo, né? Até porque a própria Revolução Francesa, que começou com esse negócio de liberdade de 100%, 1000% aí, e uma pauta que era muito focada na liberdade sexual até, né? Acabou como um banho de Uhum. sangue, gente. Isso não é coincidência. Toda liberdade em excesso ela vai causar morte e destruição, É, né? porque A gente tem sempre acaba entrando nessa questão do relativismo, né? o relativismo acho que é o grande mal do século 20, 21 e vai ficar por um bom tempo aí, né? Como eu havia mencionado, né, o Papa Bento XVI ele fala dessa ditadura do relativismo, né? Em que tudo é relativo a partir do momento que me faz, aliás, se não me faz ser feliz, essa coisa ela pode ser colocada em um ponto relativista, Uhum, por exemplo, né? E aí está o grande perigo, né? Mas o embrião, por exemplo, até que semana da gestação eu posso considerar uma vida, né? Então sempre essa relativização. aham. Né? É, como se o bebê fosse num passe de mágica virar um ser humano, né? Ou Exato. então até essa questão da promiscuidade. Eu li num livro, acho que foi do Ben Shapiro, se não me engano, a Geração Pornô, o nome do livro, onde ele toca um pouco nesse assunto, né? De, tipo assim, por mais que o ato sexual entre duas pessoas seja uma coisa das duas, tipo assim, quando isso pega uma proporção assim que é, tipo, normal tu fazer sexo casualmente com qualquer um, dentro da sociedade cheia de gente assim, essa sociedade ela vai decair, por mais que seja um ato individual. Uhum, exato. A sociedade decai, a gente já pode até falar a questão da Europa, né, em que tudo parte, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu vi acho que vão lançar algum livro sobre isso. Do quê? Eu vi sobre a queda da Europa em Ah, relação à tá. moralidade. Não tenho certeza disso. Eu acho que eu vi o título, A Queda da Europa, enfim. Ah, A legal. Europa em si, a queda da Europa, né, ela passou por esse relativismo, né? Primeiro, o relativismo religioso, Uhum. né? E o religioso, eu digo, é a questão estritamente moral,
Sim. né? O Ocidente, né, a gente não pode negar isso, e por mais que você seja protestante, você seja ateu, espírita, que você seja o diabo que for, a Igreja Católica, ela foi e continua sendo o baluarte moral do Ocidente, né? Então, a partir do momento em que a moralidade, a relativização entrou para a igreja, e isso começou a atacar as almas, digamos assim, onde tudo podia, onde tudo de certa maneira, é liberado, você teve como é que eu vou dizer, você teve o decaimento daquela sociedade. Porque, veja, primeiro, relativismo moral religioso, e em seguida, relativismo intelectual. Claro. Né? Católicas pelo direito de abortar. Exato. Quer E, dizer, por último, enfim, a queda da sociedade, enfim, como um todo. Né? A gente não pode esquecer disso, né? Então, quando você tem essa liberdade restrita, você tem sim uma queda de moralidade, né? Você tem uma queda de intelecto e, por último, um grande número de pessoas com intelecto caindo todos os dias. Isso vai você vai levar a sociedade, aquele país, aquela nação a decair. E leva né? ao autoritarismo, né? Porque A um Europa bando de passou burro vai precisar de alguém para, né? A Europa está passando por isso. Veja, primeiro que o relativismo moral tem um autor, me fugiu agora um autor marxista, não lembro agora o nome, enfim, ele falava que a reforma protestante ela fez tirar o homem de dentro da igreja. E o comunismo tinha por missão tirar o homem de Deus. Nossa. Não é à toa que se fala isso, né? Porque ao tirar o homem da verdade e colocá-lo como um liberal, no sentido irrestrito, de liberdade restrita, você o tira de certas responsabilidades morais. Sim. Né? Como a gente falou da Europa, agora há pouco, quando estourou a Revolução a luterana, a forma protestante, que foi uma revolução, diga-se de passagem, e você teve, sei lá, Lutero falando, não, você pode pegar a Bíblia e ler e interpretar da maneira que você quer, porque a Bíblia é muito interpretativa, e barará. Você teve pegando a verdade, jogando na mão de quem não, de certa maneira, detém um conhecimento, uma capacidade de interpretar aquilo, e levando essa não capacidade de interpretar aquilo como vários caminhos válidos a serem seguidos. E aí você tem o relativismo, o falso relativismo, que a falsa liberdade dá essa sensação para as pessoas. Então, a partir disso, você tem a queda de intelecto, né? Eu nem estou falando da questão de ser burro ou inteligente, mas uma questão de intelecto e até uma questão espiritual, né? Entre valores, entre moralidade, né? Porque, veja, a gente não pode esquecer que o progressismo, o comunismo, o marxismo, ele é materialista, ou seja, ele nega o espírito e coloca a matéria como fim em si mesma. Sim. Então, quando isso acontece, o ser humano que possui a habilidade, e é o único animal que possui a habilidade de transcender, de evoluir espiritualmente, é impossibilitada. Então, tudo se fecha na Terra. Então, aí a gente tem os maiores crimes. Né? Afinal, se tudo é material, aí nada mais se tudo importa. é material, nada mais importa. Exato. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Daquela questão do relativismo ali que tu falou sobre tu colocar várias verdades na questão da Bíblia, né? Eu até lembrei daquelas algumas mulheres assim que, como é que eu vou dizer de uma forma não grosseira, mas tipo assim, elas precisam se permanecer virgens e daí elas vão lá e dão o brioco. Tipo, minha filha, tu não é mais virgem, sabe? Mas na cabeça delas na cabeça de algumas delas, tipo, tá ok, sabe? Ela tá sendo virgem porque não fez o serviço certo ali. Tu sabe que essa é uma das piadas, não, uma das... Mas pior que isso não é só piada, tá? Uma das lendas, não, mas já ouviu falar da comunidade Amish dos Estados Unidos? Não. É uma comunidade religiosa cristã, protestante, extremamente fechada, né? A ponto de que eles não têm contato nenhum com a cidade, eles acho que não tem carro, eles têm, sabe? Nossa. Né, e tal. E aí, né, teve vários casos, né, de aparecimento de DST, enfim, e outras doenças sexualmente transmissíveis nessas comunidades.
Mas como assim, se as moças eram virgens e tal? E não, elas faziam sexo anal e sexo oral, mas a elas não era, para elas não configurava que era sexo, né? Que o sexo era só entre pênis e vagina. Nossa. Né? Então, de certa maneira, isso é um relativismo, né? Sim, Ainda completamente. que quem o fizesse fosse ignorante no sentido etimológico da palavra ignorante, Aham. Né, ainda, de certa maneira, ainda é o relativismo, né? Sim. Mas isso aí da pessoa ser ignorante daí, no caso, ela fez isso porque na cabeça dela tava tudo certo. Aí a culpa foi de quem? A culpa foi de quem deu essa interpretação pronta pra elas já? Talvez sim. Né? A própria interpretação, na verdade, das não-verdades, né, como eu falei, o Lutero, que ele abriu a possibilidade, todo mundo ler a Bíblia, a Bíblia a torto e a direito, e interpretar da maneira que quisesse, deu a todo mundo a falsa liberdade, a falsa sensação de posse do conhecimento. Né? Entendi. Ontem o Evangelho, né, é curioso, o Evangelho fala sobre isso, né, que fala que Jesus ele veio para a Terra não para pregar a igualdade, não, a paz. Né? Jesus não veio à Terra para pregar a paz, como ele veio para falar, para dividir o certo e o errado, para dividir o que é bom e o que é mal. Então, usar esse evangelho, por exemplo, ao meu bel prazer, interpretá-lo da maneira que eu quero, vai me possibilitar gerar várias, entre aspas, verdades. Uhum. E aí vai abrir espaço para o relativismo. Por exemplo, quando eu leio o evangelho de ontem, né, que ontem, até bota o pessoal ali, dia 28, dia 14, 13, domingo, que fala que a sogra vai estar contra a nora e que está certo isso, veja, eu posso interpretar que Jesus estava vindo pregar o ódio e pregar essa desigualdade, enfim, ou eu posso interpretar da maneira correta que Jesus veio para pregar o que é certo, né? Então, veja, há duas possibilidades de interpretação, mas somente uma é a verdade. Sim. Tá entendendo? Então, quando eu abro esses horizontes, eu estou abrindo espaço para o relativismo. Uhum. Né? Que é o que tá mandando no mundo hoje em dia, né? Por isso que nós estamos Exato. com tanto jovem meio perdido aí. Exato. E daí, enfim, daí tu começa com todas essas pautas em cima do relativismo, né? Se há um relativismo moral, portanto a verdade não é uma verdade absoluta. E aí você vai abrir histórico aí para as maiores atrocidades que já fizeram na história e que vão continuar fazendo, né? Hoje a gente fala sobre uma criança na barriga da mãe, até que ponto aquilo é uma vida ou não. Tempos atrás, né, que não dá nem 100 anos, discutia-se se judeus, se negros, se gays eram seres É humanos ou não. verdade, né? Tá É entendendo? verdade. Né? E até próprias pautas da época, como a eugenia, ou como o assassinato de pessoas com deficiência, hoje ainda está em voga e ainda está certo. E na Você está verdade tá entendendo? voltando, né? Eu sei que Nos em Estados Unidos, alguns. agora, um país na Europa, não fugiu agora o nome, Uhum. que foi proibido o aborto em crianças que iam nascer com deficiência e proibiram a mãe de cometer um aborto em relação a isso. Uhum. A taxa de aborto caiu mais de 90%. Ai, meu Né? Deus. Então, veja, ainda que o tema do vídeo é sobre direita e esquerda, mas olha o relativismo. Tá entendendo? Então, Sim. todo mundo, né? O Hitler, por exemplo, né, na SS nazista, que é a grande responsável pela eugenia, eles falavam que havia vidas que não eram dignas de serem vividas, ou seja, um judeu, uma pessoa pobre, uma pessoa com deficiência não ia ter uma vida boa. Então é melhor assassiná-la do que dar a ela a chance de dar uma vida. Hitler falava Hoje, se isso? fala a mesma coisa. A SS nazista assim, era o Ah, slogan tá. dos departamentos de eugenia. As feministas falam isso. As feministas falam isso. Você está entendendo? Então, olha a pauta que a gente tem em cima desse relativismo. Uhum. Então, gente, basicamente é. A gente acabou dando uma fugidinha do tema, né? Mas é porque esse assunto rende muito pano pra manga mesmo. Então a questão aí Uhum. é muito simplório, assim, tu chamar alguém de esquerdista ou de direitista. É saber se colocar, né? Eu acho que antes de querer falar que fulano, como eu falei,
para fins práticos, um debate aí do dia a dia, tudo não imagina bem. problemas. Uhum. Né? Você está lá na barbearia, conversando com o barbeiro, enfim, aí o barbeiro fala, porque fulano é de direita. Depois você fala, não, fulano é de direita, fulano é um liberal clássico, Nossa, segundo que chateação. Mises. Não é uma chateação, né? É o inteligente, acho que é o Pondé que fala isso, né? O cara vai se tornar um inteligentinho, né? Que é um idiotinho, leu 2 livros na vida e acha que domina o conteúdo, Uhum. né? A fins práticos, você pode usar direita e esquerda, mas antes de usar esse discurso simplificado, vá atrás e veja o que é direita e o que é esquerda, o que são as direitas e o que são as esquerdas. Para não E o ficar conservador chamando. defende, Para não ficar o que chamando o todo conservador bolsonarista conserva, o de. que o liberal. Como é que é? Vai, Desculpa, Giovana, é porque dá o delay, imagina. daí a gente fala ao mesmo tempo. Pra vocês não ficar chamando todo bolsonarista de conservador aí, porque, gente, nem todo bolsonarista é conservador, tá? Por Por favor. favor. Na verdade, ser bolsonarista exclui o fato de ser conservador, né? Ah, eu Porque vou ser discordar, porque bolsonarista. eu sou bolsonarista e sou conservadora. Não, Nayara, mas veja, o conservadorismo defende o ceticismo enquanto um político. Mas Então, eu não. você ser bolsonarista, você exclui Não, mas o ponto de peraí. vista. Peraí, deixa eu reformular. Eu estou bolsonarista. Enquanto não tem um Agora tá, presidente melhor. Pode ser, assim. Assim ficou bom. agora tá melhor, agora tá melhor. O problema, na verdade, de ser bolsonarista, ou ser lulista, ou ser cirista, sei lá o quê, é você colocar o político como um deus, né? E Aham, você defender tudo que ele defende, né? Tudo que ele defende, tudo que ele fez, você também defender, você botar como correto. aham. É, não. Na verdade, então não é eu que sou bolsonarista, é o Bolsonaro que é nairista, né? Porque eu votei nele porque ele fala um monte de coisa que eu concordo. Mais ou menos isso. Né? E isso é uma pauta, isso foi o que a gente falou agora. Veja, por mais que o Bolsonaro defenda elementos do conservadorismo, isso não o torna conservador. Sim. Da mesma maneira que defender certos pontos, sei lá, como a propriedade, como a família, enfim, não se torna um conservador ou um liberal. Uhum. Por isso que esse é o problema de botar tudo isso dentro desse pacote da direita. Aham. Né? Quando a gente fala da esquerda, até interessante, antes da gente terminar o vídeo, falar que a esquerda em si, ela defende basicamente as mesmas coisas, mas com certa origem ou com certo final de maneira diferente, sabe? Então, às vezes, um comunista, dentro desses aspectos das esquerdas, eles defendem muitas pautas em comuns, mas com origens, de certa maneira, distintas. Origem Sabe? distinta Por é. exemplo, veja, por exemplo, o Ah, materialismo que falamos agora, o socialismo, o marxismo, o comunismo, eles são materialistas por essência, aham. né? Ou seja, o material só o material que importa, só Sim. esse mundo palpável que importa. Mas quando a gente fala, sei lá, do materialismo de Marx, a gente vai estar falando das leis da negação do materialismo dialético, né? Que ele fala sobre a sociedade, junto com as pautas econômicas, formarão uma revolução, e essa revolução vai evoluir. Aham. Então, é materialismo por conta dessa questão material. Mas quando a gente fala de outras pautas progressistas, elas são materiais porque negam o espírito do ser humano e a possibilidade de transcendência. Uhum. Né? Veja, Ou. ambos são materialistas, mas eles possuem as suas origens diferentes. Entendi. Embora alguma das suas origens se comuniquem entre si. Por exemplo, Marx não fica só na questão da revolução materialista, mas também, sim, uma certa negação do espírito. Uhum. Mas, veja, origens diferentes, mas com pontos em comum. Então, falar à esquerda está menos errado que falar à direita, digamos assim, sabe? Entendi. Mas Se a gente for também botar numa balança. Também tem aquela questão, por exemplo, do armamento, né? A maioria dos esquerdistas, os progressistas, eles são contra o armamento, mas os comunistas raiz, por exemplo, eles defendem o armamento, porque como é que tu vai fazer a revolução sem ter armas? É só pegar os mísseis Katyusha, lá da União Soviética. Né? O governo investia bilhões e bilhões em míssil, em bomba, em fuzil, em pistola, em coisa que seja. Sim, Né? então, tipo assim, é uma pauta que é totalmente oposta, né? Mas os dois estão no espectro da esquerda. Um é armamentista e o outro Uhum. não, por motivos completamente diferentes, né?
É o que muita gente brincou, né? Que E é o o. conservador também é a favor do armamento, né? O conservador e o liberal, acho que o liberal também deve ser, né? Não sei. É a favor do armamento junto com os comunistas, só que por uma causa totalmente diferente. Que enquanto o comunista ele quer arma para fazer revolução, o conservador quer arma para poder defender essa família, essa casa, né? Até a pauta, na verdade, do conservador querer ter arma, na verdade, o conservador defende o acesso às armas, né? Uhum. Porque Sim, a questão da liberdade. não obrigo todo mundo a ter uma arma, né? É simples. A questão, na verdade, eu vi o Bender Barbosa fazendo essa correção, né? Você não é que o conservador defende que todo mundo tem que ter uma arma. Não. É que se você quiser, você deve ter acesso a ter uma arma, né? Isso é a questão da liberdade. Sim, ninguém é né? obrigado a ter. É o que a gente falou naquele vídeo sobre o conservadorismo, né? Os pilares do conservadorismo são, sim, a liberdade, hoje, como falamos, com justiça, com prudência, com verdade, mas ter a liberdade para ter acesso a uma arma e fazer uso dela se necessário. Isso aí. Né? Isso aí, pessoal. Melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Isso aí. Mas não pra fazer revolução comunista. Deu para entender o recado, né? De direita e esquerda, né? Eu espero que sim. Gente, se ficou alguma dúvida, põe aí nos comentários pra gente. Quem sabe a gente faz uma parte 2 aqui, porque já ficou grande, mas eu não consegui falar umas coisas que eu gostaria de pontuar, porque a gente deu uma fugidinha do assunto. Muita fugidinha. Ai. E eu acho que por hoje é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhe com seus amigos. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau, pessoal. Até mais.